Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso Café com Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. E nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra. Olambra é uma cidade no interior de São Paulo. E hoje aqui nessa cidade, a Cidade das Flores, está uma manhã belíssima, aquele sol de outono, os raios de sol penetrando através das folhas, das flores, e a gente vai sentindo esse perfume emanando da natureza, a criação divina, a criação que Deus nos legou, nos ofereceu, e é muito bom, com muita gratidão nos nossos corações, nós vamos refletindo, porque ontem nós estávamos falando no nosso Café com o Evangelho da importância da data de 22 de abril, que foi a data que é conhecida pela história como o descobrimento do Brasil, e todo o planejamento que foi feito para esse momento de tanta importância, para que o Brasil, que foi escolhido por Jesus para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E Jesus escolhe Ismael para cuidar dessa pátria. E a gente fala tanto de Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, mas muitos de nós, às vezes, nem sabemos quem é Ismael. A gente repete, mas não sabe quem é Ismael. Não é verdade, Roberto? Não é perfeito. Você gostaria de falar alguma coisa sobre esse anjo Ismael que nós falamos? O anjo, em verdade, são hierarquias espirituais, ou melhor, é uma hierarquia espiritual em que aqueles espíritos de elevada estatura moral, eles conseguem, para nós, então, eles refletem as suas vibrações, ou seja, a sua proximidade é de tal intensidade benéfica, gostosa, prazerosa, que nós já sentimos os influxos deles de longe. Mas essa história do Ismael vem um pouquinho distante, né, dos tempos atuais. Quer falar alguma coisa, Leila, sobre isso? Então, nós espíritas temos essa convicção pelas revelações chegadas através de médiuns sérios, que Ismael é o mesmo Ismael que é citado lá na Gênesis, no Antigo Testamento, citado por Moisés. Porque Moisés vem relatando que a Sarai e Abrão, porque depois eles mudam de nome, mas no início eles eram chamados Sarai e Abrão. Ou Saraí, né? O Sarai e Abrão. E eles não tinham filhos. Então Sarai, porque era muito importante até hoje para os judeus, a genealogia, né? A continuidade, né? Ter muitos filhos, os judeus ortodoxos até hoje, o objetivo, porque Deus disse, crescer e multiplicar-vos, então eles tinham esse propósito. E a Sarai, ou Saraí, ela fala para o Abrão, que era o marido, e ela diz, olha, Abrão, já que eu não tenho filhos... Ela era novinha, né, Lélia? Então, não sei quantos anos ela tinha nessa época, porque o Moisés não diz, mas ela diz o seguinte, olha, já que nós não temos filhos, eu permito que você se una a Agar, que era uma escrava egípcia, para que ela pudesse ter filhos e dar descendência a Abrão, porque na realidade a descendência era do homem. A mulher mesmo, ela não tinha muita voz ativa ali. Até hoje, a mulher, principalmente em determinados lugares e nessas regiões, elas ainda não têm muita voz. Então, Abrão concorda com essa colocação de Saraí e engravida a Agar. E dessa gravidez de Agar é que vem o Ismael. Então Ismael era filho de uma escrava. Era filho de uma escrava egípcia. E nessa situação de
dessa gravidez acaba que aí a Agar, quando ela fica grávida do Abrão, ela se sente mais valorizada e ela começa a implicar um pouco com a Saraí. E a Saraí fica chateada com aquilo, aí pede para o Abrão colocar ela para fora. Afinal de contas, ela estava desprezando a sua senhora, mas quer comentar alguma coisa com relação a essa situação, depois o que acontece? Que na verdade a Sara, ou Saraí, ela sentiu-se incomodada com a presença de Agar. Sempre sentiu. Quando, entretanto, ela engravida, e aí passou, então agora já darei a Abraão uma descendência. Então ela expulsa Agar com o seu filho, o Ismael, expulsa eles de casa, né? Assim, olha, não há necessidade mais de vocês. Então, ele diz assim, venho fugida de casa de Saraí, a minha senhora. E quando ela encontra, né, com o anjo, né, então ela tem essa pergunta, já estava no deserto. E com as penúrias necessárias, ou melhor, inerentes àquele espaço geográfico, né, calor, sede, fome. Então aí o anjo, né, ela dirigia-se a Sur, que é uma região da Cisjordânia, né, atual, diz assim, Agar, tu és a criada de Sara e estás aqui? E de onde vens? E para onde vais? Os anjos, neste caso, que a gente pode entender, que ela então foi tomada dessa revelação, que é chamada mediunidade, né? E ela então conta que veio fugida da casa de Saraí. Ela, na verdade, não teria sido fugida, teria sido posta de fora de casa. Mas vamos, com fidelidade ao texto, reproduzir o que está, que é no livro Gênesis, no capítulo 16, versículo seguinte. E aí, então, o anjo diz, volta para tua senhora e obedece-lhe, porque hei de fazer de ti uma grande nação, um povo que se multiplicará de forma incontável. E, de fato, isso viria a acontecer. Há registros que asseguram que, por exemplo, os povos árabes seriam descendentes de Ismael. Outros há que dizem que seriam os ismaelitas, né? Seria mais uma tribo do povo hebreu. É muito interessante, mas de qualquer forma, alguns às vezes dizem assim, mas será? Nós somos ainda tão preconceituosos, né? Mas será que o filho de uma escrava iria agora ser esse anjo Ismael responsável pela nossa nação, pelo nosso Brasil? Ora, nós temos que ver que passaram-se mais de 3.000 anos. E esse espírito teve oportunidade de ao longo desses 3.000, 4.000, 5.000 anos, talvez uns 5, porque é Moisés relatando esse fato. Moisés já tem 3.500 anos, ele relatando o fato da existência, que aí depois passa a ser a Sara e o Abraão. Então já tem uns 5.000 anos esse fato, logicamente que o espírito evoluiu. E era um daqueles emissários, inclusive, alguns espíritas, de acordo com esses estudos, acreditam que esse anjo que aparece para ela no deserto foi o próprio Jesus, que já vinha, ao longo do tempo, já ali, cuidando e velando, porque sabia das possibilidades daquele espírito que iria renascer e que teria condições de um dia assumir uma missão. Porque um planejamento divino, ele não é feito de um dia para o outro, ele é feito para a eternidade. Deus é eterno, então há todo um planejamento e o Espírito puro, no caso de Jesus, ele já consegue antever o que vai acontecer mais adiante. É muito interessante. E nisso, ao longo das eras, quando ele vem escolhido por Jesus, né? Por Jesus. O que você gostaria de falar com relação a isso, Roberto? Porque você falou uma coisa que me despertou a atenção. Escrava egípcia, não importa qual fosse o papel relativo dela
naquela sociedade. Mas certamente ele deveria de ser uma mulher muito nobre em termos de princípios, de valores, para ser aquela que seria escolhida pelo próprio Cristo para a condução dos seus desígnios, né, dos seus propósitos aqui na Terra. E o próprio Jesus teria vindo de uma casa muito humilde, em uma cidade ainda, conforme os relatos de Flávio Josefo e outros historiadores, né, numa cidade que não tinha a menor importância dentro daquela sociedade onde pontuava Jerusalém e outras províncias. E Jesus, então, como dizia, filho de Maria, que era também uma desconhecida ilustre, e o próprio José, seu pai, que era carpinteiro. Mas aí viria, então, Ismael, cumprindo já os métodos, projetos divinos, né, traduzidos na mão do Cristo, transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil. E o Ismael, ele instala-se junto àquelas comunidades que aqui viria fazer o povoamento e persiste até hoje. Agora nós temos também uma história que nasce aqui no Brasil sobre o Espiritismo, né? Como teria surgido. Tem uma casa espírita, uma instituição mais do que centenária, e que leva o seu nome, que é o Grupo Ismael, lá no Rio de Janeiro. Então ali o Ismael teria e permanece, né, entre nós, para dar curso a este projeto. Aí eu gostaria também de que a Lília fizesse alguns apontamentos com relação ao papel de Ismael, né, e nós aí já não o chamaremos mais de anjo, mas um irmão maior, o Ismael. É verdade. Tem um livro, agora não recordo o nome, aonde o Chico, ao perguntarem ao Chico Xavier, né, Francisco Cândido Xavier, como que Emmanuel se comportava diante de Ismael. E o Chico diz, de joelhos. Duas palavrinhas, né? Sintetiza de joelhos. tudo. Então, como se comportava? Diante de Ismael, Emmanuel se sentia ainda precisando evoluir mais. Então, uma atitude de humildade, de respeito, né? Não porque estivesse diante de uma potestade, porque as hierarquias, elas não são impostas, né? Elas são percebidas. E a gente sabe da grandeza, né, da grandiosidade desse espírito que orientou o Chico na sua missão aqui entre nós. Então, se ele próprio, com esta envergadura moral, falando já de Emmanuel, ele se prostrava de joelhos diante de Ismael, dá bem uma dimensão da personalidade que estamos falando. Exatamente. Mas, para poder entender um pouco, né, porque logicamente que o nosso café é só para um deguste, mas Ismael, ele, com esse projeto, porque há todo o encadeamento, né? Quando a gente vai observando a história, há todo o encadeamento. Então, antes mesmo de surgir o Espiritismo, ele inspira 2 médicos homeopatas a virem para o Brasil. Olha que interessante. E esses médicos homeopatas, um deles se chamava Bento Mur. Bento Mur. Mur? Mur. Bento Mur. Então, esses médicos homeopatas vêm para o Brasil. E naquela época, a gente sabe que o próprio Allan Kardec, ainda como Hippolyte Leon Denis Arrivaio, estudou sobre o magnetismo e aplicou o magnetismo, o sonambulismo, antes de conhecer o espiritismo, ele já aplicava o magnetismo há 35 anos, desde jovem. E esses médicos também, eles eram homeopatas, porque a homeopatia também, eu acho que um dia a gente vai falar aqui um pouco sobre a homeopatia, porque é uma ciência maravilhosa, e eles aplicavam também o magnetismo. E a gente sabe que o magnetismo, ele é aplicado como uma passagem de mãos, né? Dali já surge o passe, antes mesmo do espiritismo. E eles já faziam reuniões aqui no Brasil, reuniões empíricas, mas já faziam reuniões antes mesmo das
das irmãs Fox, Hydesville. de Hydesville, eles já faziam reuniões mediúnicas, já recebiam mensagens. E o Bento Nur, porque foi um período, né, que foi, os espíritos dizem que foi uma invasão, né, uma invasão espiritual no mundo inteiro. Então, antes mesmo de Kardec conhecer esses fenômenos, eles já se reuniam no Brasil. E o Bento Nur, ele tinha esse lema dentro do trabalho dele, que era Deus, Cristo e caridade. Que interessante, mais tarde viria ser o lema da Casa Mater, na Federação Espírita Brasileira. Exatamente. Então, quer falar sobre alguma coisa nesse sentido? Então, quando eu falo em Federação Espírita Brasileira, eu falo com o respeito devido, né, com a unção que é apropriada, porque é uma instituição centenária e é onde no Brasil floresceu o Espiritismo. E a prova da determinação e da perseverança daqueles que transitaram ali nas suas diferentes administrações, a semente que foi plantada lá, ela cresceu, germinou. E uma dessas sementes é a revista Reformador, que é registrado aqui no Brasil dos quatro revistas ou periódicos, né, mais antigos. Então, uma das 4 mais antigas da revista Reformador, que continua sendo publicada até hoje. Só teve um pequeno gap que foi ali por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial. Desde o século XIX. Século XIX, bem lembrado dele. E o Ismael... E foi no grupo Confúcio, né, que começou, né? Isso, exatamente, porque Ismael, ele se manifesta, né, através, logicamente, de um médium, a primeira vez em 1873, nesse grupo Confúcio. Esse grupo, ele foi criado, durou pouco tempo, mas 3 anos, né? 3 anos, mas foi a primeira vez que Ismael se manifesta ali, traz as suas mensagens, e depois, em 1876, 3 anos após, porque nós somos seres imperfeitos, né? Então sempre tem as dissidências, as influências das trevas, para que o trabalho não prospere. Por isso que nós temos que ter muita vigilância, muito cuidado. Jesus mesmo já nos ensinava que nós precisávamos ter esse cuidado quando ele dizia vigiai e orai. Então as trevas ali se aproveitaram ainda às vezes da vaidade, do orgulho, e o grupo se desfaz. Mas em 1876 é fundado um outro grupo, uma sociedade com o nome Deus, Cristo e Caridade. Então, dali os grupos foram se aprofundando, depois funda-se a Federação Espírita Brasileira, o nosso venerável Dr. Bezerra de Menezes dirige essa instituição durante 2 períodos, como ali à frente da instituição da Federação Espírita Brasileira. Na época, era aonde que era, Roberto, a Federação Espírita Brasileira? Era no centro, né, da cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Passo, número 30. Ainda é considerada a sede histórica. Ela está lá, tem uma livraria embaixo, um grande auditório em cima, e tem as atividades de uma instituição espírita, né? Só que tem ainda essa referência maior, que é a sede histórica, porque a gente sabe que hoje a sede está em Brasília, né? Mas então tem essa vinculação com o movimento espírita no Brasil. Ainda uma manhã dessa, ainda vamos falar sobre o movimento espírita propriamente dito. Depois aí foi transferida para Brasília. Agora com a inauguração da capital, né, mudando então do Rio para Brasília. Então houve esse movimento federativo. E na época, como é de praxe, né, foi através de coletas, né, de doações entre os espíritas, e que foi construída a sede. Que ainda não conhece,
é uma obra fantástica. Mas é encantado. estamos terminando o nosso tempo e o Ismael, ele periodicamente, ele traz mensagens para o movimento espírita, mostrando a importância do Brasil diante do mundo, como sendo escolhido para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, para divulgar o Evangelho para as demais nações. Então, nesse grupo que o Roberto falou, do Rio de Janeiro, ele traz mensagens na Federação Espírita Brasileira. E o Francisco Thyssen, quer falar, Roberto, do Francisco Thyssen? O Francisco Thyssen foi, na época, o presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, ele deixou esse relicário para nós. É no Oásis de Ismael. No Oásis de Ismael. Então, aqui, esse livro é um livro pequenininho, como podem perceber, tem uma série de mensagens psicofônicas, né, do Ismael. E ele nos traz, ao longo dessas comunicações, ensinamentos preciosos, né, extremamente necessários na atualidade. Porque, veja bem, a instituição ou a pátria do Evangelho aqui no Brasil é um projeto divino, nas mãos do Mestre, nosso Mestre Jesus. Porém, a sua materialização, realização, depende de nós. O Leon Denis, sábio, seguidor de Kardec, ele deixou obras preciosas entre nós. Ele nos lembra assim, olha, o Espiritismo será daquilo que nós espíritas dele fizermos. Então, essa tarefa de materialização no plano físico do projeto divino, para que nós sejamos efetivamente a pátria do Evangelho, compete a nós. Está em curso ainda, não é um projeto concluso. Agora, deixa bem claro, se nós não fizermos, outros o farão. Serão outro país, outro povo, outra nacionalidade. Mas, não para nós nos ufanarmos disso, mas para vermos que a responsabilidade está nas nossas mãos. E aí a gente viu aqui que, desde a Idade Média, antes mesmo do Brasil ser descoberto, que Jesus já havia feito esse planejamento. Mas, como o Roberto diz, compete a nós, cada um, jogarmos essa sementinha desse Evangelho, essa mensagem do Cristo, onde tivermos a oportunidade, para que ela possa se espalhar por todo o nosso planeta, porque o objetivo do Brasil não é de ser uma nação poderosa em termos econômicos para dominar o mundo, não. O objetivo pode até acontecer, né? Mas isso aí já seria um efeito colateral positivo. Mas o efeito objetivo do Mestre, do nosso Mestre Jesus, é de semearmos para todos que puderem receber essa luz nos corações. Porque todos podem receber, a questão é conduzir o achote. Cada um a seu tempo, né? Mas então, olha, convidamos a todos hoje às 8 horas da noite, no nosso curso de Espiritismo. E, ao final, teremos o nosso passe espiritual, teremos a magnetização das águas e amanhã, novamente, às 10 horas da manhã, o nosso Café com o Evangelho. Um beijo grande para todos, um dia abençoado e muito obrigado por compartilharem conosco dessa manhã tão iluminada. Muito agradecido mais uma vez pela oportunidade, né, do momento, e contamos com vocês logo mais. Até lá, tenham um bom dia.